Agora, Paulo diz uma coisa interessante aqui. Ele diz, ora, nós não queremos conhecer mais a ninguém, nem nada, segundo essas relações da vaidade, da loucura, da presunção, da arrogância, da superioridade, conforme acontece à volta de nós, em todo lugar, dentro dos ambientes que você chama religiosos ou em qualquer outro lugar da terra. É o mesmo espírito de carne, de supremacia, de exibicionismo, de autodemonstração, de glória pessoal, de titularidades, de importâncias, de reputação, carne. Paulo diz, eu aboli isso da minha vida, quem quer que tenha entendido o Evangelho aboliu isso da sua. Não crer mais nisso, já viu, enxergou e abomina isto como idiotice intragável. E ele diz aqui algo que você deveria prestar muita atenção. Quando ele afirma, e se antes, em algum tempo antes, nós conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Se há algum tempo nós conhecemos a Cristo segundo a carne. Meu Deus, provavelmente, desculpem, não tem nenhuma presunção minha, é só uma observação. Mas provavelmente 95% de todo esse povo que se diz cristão só conhece Jesus segundo a carne. Jesus segundo a carne é o Jesus da crucificação, o crucifixo. É o Jesus do emblema, do logotipo, com o qual eu me identifico por uma questão cultural e religiosa e digo, sou cristão. Esse é o Jesus segundo a carne. Jesus segundo a carne é o Jesus do meu pai, da minha mãe, da minha criação, que eu adotei, porque eu não queria sair do fluxo. Por que eu vou criar um problema para mim? Já está todo mundo nessa direção, eu vou também. Aí você é treinado, você aprende, você faz os cursos, você é batizado, você segue, você casa com alguém daquele lugar, você fica lá a vida inteira, você é uma pessoa cidadã eclesiástica bem comportada. Mas tudo que você sabe sobre Deus é o que você lê em manuais, em classes de catecúmenos, em livros doutrinários da denominação. Aí você escolhe se você batiza por aspersão, por imersão, por efusão, se você fala em língua, não fala em línguas, se você vai para uma igreja do reteté, da profecia, ou se você fica numa onde não tem nada disso. Aí você vai fazendo essas escolhas. Você se gloria disso. Você faz cursos, você vai a retiros. Você aprende o linguajar do gueto, do meio. E você acha que você é de Cristo por causa disso. Você tem uma Bíblia. Às vezes você lê. Especialmente quando tem alguém falando, você acompanha, sozinho, nunca. E sozinho quando lê assim de maneira horoscopista, elegendo um texto na superstição, só isso. E você acha que conhece a Cristo. E que o muçulmano que não tem esse acervo cultural não conhece. Mas se alguém aprender essa cultura, conhece. Isso é conhecer Jesus segundo a carne. Você não ouve música chamada do mundo, nem secular. Você só ouve música gospel, porque você diz que conhece a Jesus. Porque você gosta dos cantores e cantoras cristãos. Você conhece segundo a carne. Nunca conheceu Jesus. Hoje de manhã me mandaram um link de um moço que eu conheço há muitos anos, desde que ele é quase adolescente. E ele não é tão mais novo do que eu, mas eu comecei o ministério 20 anos antes dele. Por isso ele é quase um garoto, ministerialmente falando, quando eu me lembro dele. Não do ponto de vista etário. Mas ele resolveu fazer cursos, mestrados, doutorados, pós-graduação em teologias aqui e ali. Hoje me mandaram um texto dele, um vídeo, ele explicando por que ele era pentecostal e deixou de ser pentecostal, porque não suportava mais a identificação com os neopentecostais. Ele decidiu adotar apenas a designação cristã, embora seja uma designação muito vaga,
que não diga muita coisa, e ficou tentando explicar a anatomia daquelas diferenças do ponto de vista doutrinários e escriturísticos, e letra para lá e letra para cá. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, ele daqui a mais 5 anos tem 60 anos. E está a vida inteira e não entendeu que conhecer Jesus não tem nada a ver com isto. Não tem nada. Com uma grande maioria. Conhecer Jesus para eles é terem o poder de repetirem com certa inerrância, de acordo com o critério doutrinário do grupo que os condicionou, repetir as ênfases e as doutrinas básicas daquele ambiente. Aí ele diz, esse homem é firme na fé e conhece Jesus. Mas tem medo de morrer. Pavor de morrer. Medo do diabo. Vive culpado. Culpa, tudo. Perdão? Meu Deus, é quase impossível para ele. Amargurado. Mas ele acha que conhece Jesus. Mas ele nunca conheceu esse constrangimento visceral do amor de Cristo que nos desembabaca para todo pseudo conhecimento de Cristo segundo a carne. Enquanto você não recebe o tapa desse amor eterno e é lacerado pelas garras do leão amoroso de Judá, que é o cordeiro da minha cobertura eterna, e fica apaixonado e seduzido por ele, você sempre vai conhecer Jesus apenas segundo a carne. Não há outra alternativa. Por isso, queridos, eu falo com vocês aqui como quem está falando com gente que não conhece o Evangelho. O que eu faço dia após dia aqui é o trabalho de um evangelista, chamando pessoas ao Evangelho, porque eu sei que você só conhece o cristianismo e Jesus segundo a carne. Nunca o provou na vida, nunca houve uma regênesis na sua existência. Não se pode dizer ainda a teu respeito o que Paulo diz aqui de alguns de Corinto. Assim, pois, por causa deste fato, desta compreensão, desta realidade, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se algum dia conhecemos até a Cristo segundo a carne, já agora não é assim que nós o conhecemos, mas é na visceralidade do constrangimento apaixonante da presença dele em nós. E assim, se alguém, assim, desse modo, com esse entendimento, com essa compreensão, com essa entrega, e só com essa entrega, está em Cristo, então é nova criatura. Do contrário, nunca. Se o conhecer segundo a carne, vai sofrer como um cristão de nomenclatura, vazio, angustiado, sem paz, amedrontado, infeliz, sem saber por que faz parte de um grupo que se jacta de tanto poder, alegria, graça, salvação e perdão, e é o grupo mais mentiroso, infeliz e desgraçado que você conhece. Porque não são nova criatura, não houve um regênesis. Não há uma nova criação. Deus não disse haja luz e houve luz na alma dessas pessoas. Elas continuam apenas conhecendo o crucifixo e não a cruz. Elas conhecem a história da ressurreição e não o poder da ressurreição. Elas conhecem a narrativa da ascensão, mas elas não estão seguras de estarem assentadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Elas sabem doutrinas e cronologias, mas elas não têm nenhuma experiência de confiança, descanso e paz em Deus no coração. Não tem. Aí como é que fica a vida assim? Eu pergunto a você, como fica a existência assim? Hoje eu decidi falar um pouquinho mais do que nos outros dias. Uma hora dessa eu já estaria parando, mas eu quero ir adiante. Fica assim como a gente lê aqui em Tiago, no capítulo 3, do verso 13 em diante. Você acompanha comigo? Olha só. Quem entre vós é sábio e entendido? Quem? Sábio e entendido. Ele está fazendo uma diferenciação entre o indivíduo que tem conhecimento e o que não tem conhecimento. E você se jacta em relação ao resto do planeta que você sabe. Você compreendeu, você tem a palavra da salvação na tua boca. Você podia ser guia de cego, não é isso mesmo, meu querido? Você é essa pessoa? Olha como é que o Evangelho diz que
o que é verdade em nós se manifesta. Se isso é verdade, se você compreendeu, então mostre com mansidão de sabedoria, mediante um proceder digno, coerente, íntegro, mostre os frutos da sua vida. Sabedoria não é blá, blá, blá. Sabedoria é encarnação, é manifestação de mansidão, de condigno proceder, de frutuosidade em amor. Isso é sabedoria. Quem mostra isso quem não mostra isso é apenas um palrador enfatuado. Mas se, pelo contrário, você conhece a Jesus segundo a carne e não segundo o Espírito, é assim que vai acontecer. Se conhece a Jesus segundo o Espírito, você apresenta esse conhecimento através de mansidão, de sabedoria, condigno proceder e frutuosidade de amor. Se, pelo contrário, você só conhece a Jesus segundo a carne e tendes em vosso coração, conhece Jesus segundo a carne, vai ter no coração inveja amargurada. Até no lugar de culto você vai ser cheio de inveja amargurada. Você não conheceu nada que te transforme até hoje. Vai estar cheio de sentimento faccioso em qualquer lugar. E quanto mais você pensa que conhece a Jesus segundo a carne e se torna um crente do Cristo segundo a carne, mais faccioso você se torna. Mais cheio de amargura invejosa e de sentimento faccioso. Não vos glorieis disso. Vocês não conhecem a Cristo, não se gloriem da perdição de vocês, não mintam contra a verdade, não há evangelho em vocês. Porque esta não é a sabedoria do evangelho, que vem lá do alto, segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Antes, se você segue a Cristo só segundo a carne, você é um filho do cristianismo, não manifesta o evangelho com mansidão, com digno proceder e frutuosidade de amor, pelo contrário, manifesta coração invejoso, amargurado, sentimento faccioso, vanglória dessa estupidez, mentindo contra a verdade. Saiba disto, não há nada de evangelho em você por uma razão. Quem conhece a Cristo segundo o Espírito, sabe que esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Não é. A sabedoria que desce lá do alto é mansa, condigna, cheia de frutuosidade, de graça, justiça e amor. Mas essa sabedoria que você prova seguindo a Cristo segundo a carne, esse Cristo de templo, de religião, de facção, de inveja, de disputa, de povo da mentira, que é o que você encarna, mentindo contra a verdade, ela é assim descrita como sendo uma manifestação terrena. A média é a média ponderada da mediocridade humana, é o que é adotado. É uma sabedoria animal, porque ela é predatória, ela é olho por olho, dente por dente. Fez em mim, eu faço nele, me mordeu, eu mordo também. E ela é demoníaca, porque ela é praticada sobretudo em nome de Cristo, mas é segundo a carne. É demoníaco. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, pode haver culto todo dia. Jesus é conhecido apenas como um nome, uma nomenclatura, não é presença transformadora no ser. E aí, portanto, a confusão e toda espécie de coisas ruins. Por isso a gente vê esses ajuntamentos sendo feitos segundo Cristo, segundo a carne. E são só facção, inveja amargurada, vanglória, sabedoria terrena, animal, demoníaca, sentimentos de divisão, confusão, todo tipo de maldade. Porque vocês não entenderam até hoje que se alguém foi constrangido de fato pelo amor de Cristo, o que nele se manifestará será a sabedoria lá do alto, que primeiramente é pura, pura, não é maliciosa, não é invejosa, não é jactanciosa, não é amargurada, não é lasciva, é pura. Depois ela é pacífica, ela não quer propor embates, ela quer que as pessoas se reconciliem em torno do Evangelho.
e dá paz. Ela é indulgente, é generosa, é tratável, é tolerante, é plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial, é sem fingimento, é sincera. Se for segundo Cristo, segundo o Espírito de Cristo, assim será. Agora, se for segundo Jesus, segundo a carne, é o que a gente vê já repetidamente por mim aqui diversas vezes. Ora, apreendamos todos nós em paz, só pode ser em paz, reconciliados com Deus, em paz em nós mesmos, que a gente consegue semear a semente que vai produzir o fruto de justiça, de amor, de bondade na vida, para aqueles que são também os promotores da paz. Ora, eu só me torno isso se eu me torno um filho de Deus, porque todo ser da paz é filho de Deus, é o que Jesus diz. É o bem-aventurado reconciliador, é o pontífice de reconciliação entre os homens, se torna um filho de Deus. Se torna. Porque conheceu Jesus segundo o Espírito. Não conheceu Jesus segundo a carne. Que está cheio de gente, cheio, entupido, só tem quase gente que conheceu Jesus segundo a carne. Mas viver o Evangelho, conhecer a paz, o amor, a tranquilidade de ser, olhar com os olhos lavados pelo colírio dos significados do reino de Deus, onde tudo é discernido com o valor que a coisa tem e não conforme a projeção fantasiosa dos nossos enganos, é realidade que só pode acontecer quando a gente já não conhece a Jesus segundo a carne e pelo aprendizado, pela encarnação, pela prática, pelo dar razão ao Evangelho, na prática dele em fé, nós vamos nos tornando pessoas que assimilam a mente de Cristo. Esse é o chamado, essa é a nova criatura. Se não produzir isso, só gera um evangélico, um pentecostal, um neopentecostal, um católico, um cristão, um filho do cristianismo, desgraçado ou mais infeliz ainda do que a maioria dos homens, porque vive com uma culpa maior, uma insatisfação maior, pesos maiores, frustrações maiores, indefinições maiores e uma perda radical de segurança e de identidade. Isso é o que dá a seguir a Jesus segundo a carne, sem se tornar um discípulo do Evangelho, aprendendo a andar nele conforme a liberdade do amor plantado por ele em nós, que nos ensina o caminho da não transgressão natural. Porque esse é o mandamento: se andarmos no Espírito, cada dia menos nós transgrediremos. Por favor, Jesus, permite que essa palavra praticamente infantil, que é uma repetição acriançada, para quem já tem mais maturidade, mas que é tão essencial, tão fundamental, que eu nunca pensei que fosse passar boa parte do resto da minha vida repetindo para pessoas que se dizem cristãs qual é o significado da regeneração, da conversão e do conhecimento de Cristo em nós, não fora de nós. Conhecimento da cruz em mim, não da história da crucificação, do poder da ressurreição em mim, não apenas do testemunho histórico da ressurreição, da prova de Cristo em mim, e não das apologias que tentam provar que ele era quem dizia ser. Eu quero todo dia viver de Jesus em mim, e não do Cristo fora de mim, objeto das minhas defesas, discussões, cultos e devoções pagãs, que não transformam a mente, que não produzem a nova criatura, que não fazem o regênesis acontecer no nosso ser.